Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso mini curso de fé. O nosso assunto de hoje é sobre confissão, um elemento indispensável da fé. E é importante nós falarmos sobre confissão, porque essa palavra no grego ela vai aparecer 21 vezes no Novo Testamento. Então, eu te convido a pegar um papel e uma caneta, anotar algumas coisas que a gente vai falar aqui, porque eu tenho certeza que isso vai vai de encontro ao seu coração, ok? Então, vem comigo, vamos explorar aqui tudo que esse tema tem a nos acrescentar. Então, a palavra confissão, ela tem 3 significados diferentes segundo o dicionário Vine, e a gente vai tocar em cada um deles, e em um deles a gente vai explorar um pouquinho mais. Então, o primeiro deles é que confissão significa confessar, declarar ou admitir algo. Então, quando você confessa algo que você fez, quando você confessa um pecado e etc., isso tudo são significados que estão incluídos dentro dessa palavra, ok? O segundo significado que a gente explora aqui é que confessar, ele também pode ser uma forma de dizer algo de que você foi acusado. Então tem uma veia um pouco mais jurídica. Quando um advogado, alguém cometeu alguma coisa e você apresenta provas para aquilo, então a pessoa ela pode dizer, olha, eu confesso ou não confesso algo que você está me acusando. Então nós temos esses dois significados dessa palavra. E o terceiro é onde eu quero chamar a sua atenção, porque é esse o significado que a gente vai explorar durante o período dessa matéria, ok? E ele vai dizer assim, que confessar ou confissão significa declarar abertamente, ao ponto de falar livremente, sendo tal confissão o efeito de profunda convicção de fatos. Então, toda vez que nós falamos de algo de uma maneira tão aberta, segundo aquilo que a gente crê, segundo fatos que nós temos, nós estamos confessando algo. Então, é esse o sentido que nós vamos dar mais atenção aqui. Mas, sem deixar os outros de lado, eu quero mostrar para você algumas passagens no Novo Testamento, onde nós temos esses primeiros 2 significados sendo abordados aí. Okay? Mais o primeiro, porque o segundo a gente vai entender que é um pouquinho mais jurídico, mas eu quero mostrar isso para você. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, no livro de Mateus, no capítulo 3, dos versos 5 a 6, nós vemos João Batista falando para o povo judeu, e aí o livro vai dizer assim, Mateus, capítulo 3, versos de 5 e 6. Então, saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por eles, ou seja, eram por João Batista, batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Ok? Então, esse texto vai de encontro com um dos significados da palavra homologeu, da palavra confissão que nós acabamos de ler. Uma outra forma de confissão que nós temos, então nós temos essa primeira confissão, que é a confissão de João Batista, que João Batista anunciava para o povo judeu para confessarem os seus pecados. Uma segunda forma que nós vemos sendo abordada no Novo Testamento é quando essa forma ela vai fazer alusão a hoje, nos dias de hoje, a pessoa que não tem relacionamento com Deus, a pessoa que não está próxima do Senhor, que não tem conexão com o Senhor. Isso está lá no livro de Romanos, no capítulo 10, nos versos 9 e 10. Então, novamente convido você a abrir a sua Bíblia. Nesse trecho, a Bíblia vai dizer assim, se com a tua boca confessares, olha a palavra aí, homologeu novamente, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então aqui nós temos um segundo exemplo de como nós abordamos essa palavra, como a palavra confissão é utilizada, e isso está direcionado hoje em dia para as pessoas que não têm comunhão com Deus, ok? A terceira forma que nós vemos aqui que essa palavra é abordada, ela vai dizer a respeito para mim e para a sua vida, hoje como cristãos. Então nós vimos alguém que ainda não conhecia o Cristo,
alguém que, depois de Cristo ter vindo, passa a ter a possibilidade de confessar a sua vida. E hoje, você e eu, que já temos confessado o Senhor Jesus como o nosso Senhor e Salvador, nós estamos em uma condição e existe algo que essa palavra vem de encontro para nós que estamos nessa situação, que é quando eu e você, estando já em Cristo, quando nós pecamos. Nós aprendemos em aulas passadas que o nosso espírito é recriado, mas a nossa alma ainda não, e ela precisa ser renovada dia após dia. Então, estando já em Cristo, quando eu e você, quando nós cometemos algum tipo de pecado, nós recebemos uma instrução, segundo o livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, essa instrução vai dizer assim: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nós temos mais uma abordagem da palavra homologia, ou da palavra confissão aqui, que vai alcançar eu e você que já estamos em Deus. E aí o quarto ponto que nós vamos abordar é onde a gente vai destrinchar um pouquinho mais, e nós vamos falar a respeito da confissão da nossa fé. Nós falamos sobre a confissão de pecado, a confissão do Senhor, de Jesus como nosso Senhor e Salvador. E agora vamos falar aqui sobre a confissão da nossa fé. E o que é a confissão da nossa fé? Quando nós falamos de confissão de fé, nós estamos falando daquilo que nós cremos por convicção e falamos abertamente a respeito disso. Tudo aquilo que sai pela nossa boca é uma forma de confissão. Todas as palavras que nós dizemos é uma forma de confissão. Nós estamos confessando algo. E aí a Bíblia vai nos ensinar que nós podemos sempre confessar algo bom ou ruim, melhor dizendo, algo que vai gerar vida e algo que vai gerar morte. Por isso é muito importante nós nos tornarmos sóbrios a respeito daquilo que nós estamos confessando, a respeito daquilo que nós estamos falando. E para que nós tenhamos aí um filtro, uma base sólida que respalda aquilo que a gente fala, é importante nós basearmos a nossa confissão em algo que é muito importante, que é a própria palavra do Senhor. E aí eu escrevi algo aqui de maneira resumida para ajudar a mim e ajudar você também a termos sempre a certeza de que o que estamos falando está bem fundamentado. Então, para isso, é importante que nós baseemos a nossa confissão naquilo que Deus é, no que Jesus já fez e continua fazendo hoje, quando Jesus está à destra de Deus, no que eu sou, no que eu tenho e no que eu posso, segundo o que a palavra diz que eu sou, eu tenho e eu posso, e através daquilo que o Espírito Santo de Deus faz em mim e faz através de mim. Então, quando eu baseio aquilo que eu falo em cima disso, eu estou seguro, eu estou firmado, eu estou bem fundamentado em verdades que vão trazer saúde, que vão trazer prosperidade e vão nortear bem aquilo que está saindo pela minha boca. É importante a gente dizer que qualquer confissão que sai pela nossa boca é uma confissão. E ou ela vai ser uma confissão de fé, ou ela não vai ser uma confissão de fé. E queridos, tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não vem de fé não agrada ao Senhor. Isso é pecado. Então é importante que nós entendamos que o que sai da nossa boca precisa estar baseado, fundamentado na palavra e precisa sair de nós recheado de fé. E de fato essa fé, ela só vem quando nós ouvimos a palavra. Eu gosto de uma expressão que algumas pessoas usam, que a fé não vem pelo ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Porque nós precisamos diariamente meditar nessas verdades e fazer com que isso entre pelos nossos ouvidos. Isso encha o nosso coração e transborde pela nossa boca. Dessa forma, nós estaremos fundamentando cada única palavra que sai da nossa boca. Estaremos andando e falando de maneira saudável, segundo aquilo que o Senhor tem para nós. E por que a gente faz isso? Porque a lei da fé é essa. Nós cremos, por isso nós falamos. Eu gostaria de fazer uma menção àquele significado que nós lemos lá atrás. Crer e falar é exatamente o que significa homologia, a palavra confissão, segundo o dicionário Vine.
Crer e falar vai ser como se nós estivéssemos confessando ou declarando abertamente, ao ponto de falarmos livremente, com uma profunda convicção de fatos. Olha só, eu te convido a abrir a sua Bíblia novamente no livro de 2 Coríntios 4:13. Esse livro vai dizer assim, essa citação de 2 Coríntios vai dizer assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que eu falei. Também nós cremos, por isso também falamos. E essa é a lei da fé. Nós andamos e temos uma vida cotidiana, uma vida diária, baseados nisso, naquilo que nós cremos e naquilo que nós falamos. No livro de Romanos, no capítulo 10, no verso 8, nós temos a Bíblia nos dizendo assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. E dentro daquilo que nós cremos como coisas sólidas, como grandes fundamentos na nossa prática diária de cristão, inclui exatamente isso. Tudo aquilo que nós somos, temos e podemos em Deus está baseado naquilo que nós aprendemos e praticamos, naquilo que nós lemos, absorvemos no nosso coração e falamos. Por isso é muito importante nós pautarmos tudo o que nós fazemos, todas as nossas ações em cima disso. Sem a fé não existe uma confissão. Por isso é importante que nós nos enchamos de fé, porque se nós não abrirmos a nossa boca, depois que a fé que está dentro de nós já empurrou tudo aquilo para fora, a gente não libera essa fé. Crer somente em nosso coração não é o suficiente. Nós precisamos crer e falar. E aí sim nós estaremos em alinhamento com o que a lei da fé diz. Por isso é muito importante aquilo que você crê, aquilo que é uma convicção dentro de você, que você deixe isso sair pela sua boca. Até porque quando nós liberamos a fé, quando nós confessamos fé, nós somos os primeiros a sermos engrandecidos, enriquecidos, fortalecidos por aquilo que nós falamos, pois os nossos ouvidos são os ouvidos mais próximos da nossa boca. Então, quando nós falamos, nós estamos nos enriquecendo, nos edificando, nos fortalecendo, nos tornando pessoas melhores, cada vez mais cheios de fé. Quer saber como você se enche de fé? Leia a palavra, deixe a palavra cair no seu coração e confesse a palavra para você mesmo. Seja você o primeiro a ouvir a palavra que está dentro de você. Continuando com o que a gente está falando aqui, eu quero te convidar a ler o texto de Marcos 11:23. Esse é um versículo muito conhecido, mas eu faço questão de abordá-lo aqui. Talvez você já tenha ouvido ele em todas as outras aulas, mas olha como isso é poderoso. Marcos 11:23. Porque em verdade vos digo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com eles. Olha quantas abordagens a Bíblia diz, a Bíblia nos instrui, nos motiva a crermos em algo no nosso coração e a partir do momento que aquilo se tornou uma verdade, nós falarmos aquilo que está dentro do nosso coração como uma convicção, como uma verdade. Isso é muito importante. E aqui, se nós aplicamos esse texto para o nosso dia a dia hoje, quais são os montes, quais são os obstáculos, os desafios que estão aí na sua vida ou na minha vida hoje? Nós estamos vivendo um tempo, naturalmente falando, cheio de desafios, mas aquilo que nós cremos precisa ser tão maior, tão convicto de todas as situações. A Bíblia vai nos instruir que podem passar céus e terras, mas a palavra jamais passará. Aquilo que eu tenho como verdade dentro de mim é maior, é 1 milhão de vezes maior por dentro do que qualquer situação externa, do que qualquer monte, do que qualquer desafio. Talvez você esteja em casa, em quarentena, e algumas coisas não estejam como você gostaria, algumas coisas, naturalmente falando, não estejam como você gostaria, mas eu te animo
a confiar no que a palavra diz. Bota a palavra para dentro, querido, porque a hora que isso sai, isso transforma qualquer ambiente, isso muda uma realidade, isso transforma a sua casa, o seu lar, e você vai usufruir daquilo que você está falando, daquilo que você está confessando com a sua boca. Amém. Nós fazemos isso porque essa é a fé do tipo de Deus, e a fé do tipo de Deus fala. O texto de Hebreus 11:3 vai dizer que pela fé nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não existiam. Nós somos como o Senhor. Aquilo que nós não vemos com os nossos olhos ainda, os nossos olhos naturais, nós precisamos enxergar com os olhos da fé. Nós precisamos construir isso com a confissão que está dentro de nós. Então, se uma situação não está da maneira que você deseja, confesse a palavra, gere isso pela palavra, gere pela sua palavra o seu milagre, aquilo que a promessa de Deus pela palavra já disse para você que é seu. Você precisa entender, eu e você precisamos entender tudo que nós temos direito pela palavra, e só você pode fazer isso se relacionando com a palavra. E aí sim nós entenderemos o que somos, temos e podemos de acordo com aquilo que o Senhor já fez. Amém. Eu quero ler com você o texto de Hebreus 4:14. Esse texto vai dizer assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Queridos, é muito importante que nós estejamos pautados, baseados naquilo que nós estamos falando, e que nós estejamos cuidando de cada palavra que sai da nossa boca, conservando firme a nossa confissão. Situações podem aparecer para desafiar a sua confissão, aquilo que você crê. Desafios podem surgir, e quando esses desafios surgirem, aquilo que está dentro de você é o que vai sair. Quando a pressão chega, aquilo que está dentro de você é o que sai pela sua boca. Se algo natural aconteceu, se você abriu a sua geladeira e só tinha ali aquela bolinha de feno rolando ali na geladeira, não tinha nada dentro dela, o que saiu de dentro da sua boca diante de uma situação como essa? Saiu que você é suprido em todas as coisas e você não precisa se preocupar com o que comer ou o que vestir, porque o Senhor é o seu pastor e de nada você tem falta? Ou saiu incredulidade? Saiu, eu estou perdido, eu estou numa situação, estou num beco sem saída. Por isso, é importante conservarmos firmes a nossa confissão. A fé vai fazer com que a fé e essa confissão vai fazer com que as situações podem vir sobre nós, mas nada muda aquilo que nós cremos, nada muda o que somos. O sangue pode dar na canela, mas a gente não abre, a gente não muda a nossa confissão, porque céus e terras podem passar, mas a palavra que está dentro de nós, ela não passa, ela não muda. E aquilo que o Senhor já fez por mim e por você, isso é real, isso é verdade, isso é para hoje, isso é para agora. Basta eu crer com o meu coração e permitir que isso saia da minha boca. Faça isso também. Aleluia! Isso me empolga, isso me anima. E eu espero que isso faça a mesma coisa com você. Amém? Para que a gente direcione já esse papo aqui da gente para um fechamento. É importante, então, que a gente relembre de algumas coisas. Eu quero ler mais um texto contigo que está em Provérbios 18, 20 e 21, que vai dizer que do fruto da boca o coração se farta e do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem utiliza come do seu fruto. Talvez você está recebendo aí hoje a oportunidade de trocar o fruto que você está comendo. Então, eu te animo a ser sóbrio quanto a cada palavra que sai da sua boca, e que você passe a confessar frutos de fé, para que você se alimente de frutos de fé. É importante que nós entendamos que professar as coisas certas, confessar as coisas certas, vai nos fazer prosperar. O texto de Josué 1 vai nos dizer, Josué 1:8, não cesses de falar do livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É importante nós nos atentarmos a isso. Talvez você tenha aqui a oportunidade de trazer prosperidade para a sua vida e para o seu lar.
simplesmente meditando e fazendo tudo quanto o livro dessa lei está nos instruindo. Essa é uma oportunidade para você se atentar hoje. E encerrando já, tocar em mais um assunto contigo antes da gente fechar, que nós nunca receberemos nada além do que a nossa fé já construiu, do que a confissão da nossa fé já construiu. E com isso eu quero dar 2 exemplos para você. 2 pessoas, 2 situações onde alguém confessou algo certo e usufruiu disso e outras pessoas confessaram algo errado e não se deram muito bem com isso. Você conhece a história da mulher no fluxo de sangue. Ela ouviu falar da fama de Jesus e ela dizia com ela mesma: se apenas o tocasse, ela seria curada. Então ela consegue chegar até Jesus, toca Jesus e é curada. Jesus olha para ela e diz: a sua fé te sarou. Enquanto numa outra história, quando Deus já tinha feito uma promessa com Moisés, já tinha dado a terra prometida para ele, e aí Deus pede para que ele envie espias para uma terra. 12 são enviados, desses 12, todos viram as mesmas coisas, e naturalmente falando, a terra tinha gigantes, era desafiadora e etc. Quando eles retornam, 10 dizem que a terra era de fato a terra prometida, mas que eles não conseguiriam abordar, não conseguiriam entrar naquela terra por conta dos desafios, enquanto 2, Josué e Caleb, eles dizem: ainda assim, com todos os desafios, essa é a terra que o Senhor já nos prometeu por herança, essa é a promessa que o Senhor fez conosco, então nós iremos e entraremos e tomaremos a terra para nós. E assim foi, somente eles 2 entraram nessa terra. Olha como isso é poderoso e traz princípios para edificar a minha e a sua vida. Nós não andaremos sobre algo que nós nunca confessamos ou nunca geramos em fé através da confissão que saiu da nossa boca. Dito essas coisas, eu encerro te dando um caminho prático para que você talvez nunca fez isso, nunca confessou fé aí na sua casa. Eu preparei algo num endereço que você pode acessar através do endereço bit.ly/confissões de fé. Você será direcionado a uma postagem do nosso ministério com uma lista de confissões de fé que vai abordar aquilo que você é, que você tem e que você pode em Deus. Então, se você não tem esse hábito, eu te convido a incluir esse hábito dentro do seu dia a dia, na sua vida cotidiana aí. Amém? Muito obrigado, queridos, pelo seu tempo, por toda a sua atenção. Eu espero que você tenha aproveitado, tenha sido edificado. Fique atento no nosso canal com as próximas aulas e reveja essas aulas. Sempre que precisar, volte nesses temas. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.